Olá, te dou boas-vindas ao Templo de Nan. Eu sou a Jade e hoje vou fazer uma leitura intuitiva para a carta que você escolher. Mentalize o seu momento e sinta qual desses decks está chamando a sua atenção. Se é o tarô de Rider-Waite, o tarô Zen de Osho ou o oráculo do arcanjo Metatron. Sinta com o seu coração qual te chama e receba a mensagem que ele guarda para você. Se você sentiu a energia deste deck, a sua leitura vai começar agora. Se você sentiu a energia deste ou deste, ela será na sequência. Vamos lá? Qual mensagem aguarda quem escolheu este deck? E as perguntas que existem no seu coração? Estamos falando com alguém que está investindo o seu tempo, a sua energia e o seu esforço em construir algo sólido, todo dia fazendo a sua parte, todo dia avançando em direção a construir para si esse objetivo. Eu vejo você muito focado em algo que você quer alcançar e fazendo isso com muita paciência, com muita calma, plantando a cada dia as tarefas que você deve desenvolver para alcançar esse objetivo. Eu vejo você muito dedicado em fazer isso acontecer, dando tempo ao tempo, sendo parcimonioso, sendo pragmático, entendendo que cada coisa tem o seu tempo de florescer e que para florescer é preciso regar todos os dias com disciplina. Você chega aqui nesse momento, você chega aqui com essa energia, a energia de quem entende que antes de colher algo precisa plantar. É muito importante que você continue fazendo esse movimento. Pode ser que algo dentro da sua cabeça, dentro de você, de repente te faça questionar, mas será que vale a pena continuar? Será que esse esforço vai dar certo? Será que é um tiro no escuro? Mas é importante você valorizar esse trabalho de cada dia e ter cuidado para não perder o ânimo para continuar se empenhando por não ver um resultado imediato. Porque pode ser que demore um pouco para esse resultado chegar, esse resultado que você vê, que você deseja, essa virada. Eu vejo você construindo algo em direção a uma mudança na sua vida. Você está se empenhando para que haja uma grande mudança. E essa grande mudança, ela não vai acontecer do dia para a noite, ela vai acontecer aos poucos, quando você menos notar, quando você menos esperar, isso vai acontecer. Mas enquanto isso, você precisa continuar nesse movimento, precisa continuar confiando, precisa continuar plantando. Cuidado para quando você tiver dúvidas e essas dúvidas não acabar te levando para uma decisão impulsiva de parar o que você está fazendo, de talvez pensamentos de não vai dar em nada. Você está certo quando você acredita que grandes construções levam tempo para serem feitas. Então mantenha essa disciplina, mantenha essa paciência. A mensagem aqui é paciência. As coisas
não vão acontecer de uma hora para outra. Elas realmente podem ser mais lentas. E é por isso que é preciso você cultivar a sua confiança, a sua fé, para que você possa alcançar o que você deseja. O tarô está dizendo aqui que é possível que você seja testado nesse caminho, que haja algumas provações, que você chegue a pensar, nossa, será? É como eu disse, aqui veio a confirmação de que você ou está vivendo ou está para viver situações que vão desafiar a sua confiança e a sua paciência. Vão fazer você se questionar, será que vale a pena mesmo? Será que eu continuo? Será que isso vai dar em alguma coisa? Mas isso é passageiro, vão ser momentos desafiadores que serão passageiros, que vão passar. Eles vão acontecer, mas vão passar. E é nesses momentos que vai ser preciso você ter mais fé, mais força, foco e continuar no seu plantio, na sua semeadura, fazendo a sua parte. Cuidado para, em momentos de mais desafio, em momentos mais desafiadores, em que há alguma necessidade, em que algo não sai bem, você não acabar chutando o pau da barraca, sabe? Você não acabar, não vai dar certo, e entrando nessa energia, nessa negatividade. É preciso estar atento, porque essa confiança e paciência, ela é ainda mais necessária nos momentos onde você não está vendo o resultado. É aí que ela é mais necessária. E haverão esses momentos em que a sua paciência será testada, a sua confiança será testada, e você precisa estar mais firme ainda. Isso que você está fazendo é muito importante. O tarot está dizendo aqui que é muito importante que você siga as regras do jogo. O que eu quero dizer? Isso que você está se empenhando, que você está construindo, pode ser alguma coisa que você está se especializando, um novo conhecimento que você está adquirindo, uma nova habilidade que você está desenvolvendo. É preciso que você faça isso de uma maneira o mais... Sabe quando você faz bem feito, no sentido de que eu vou fazer tudo como deve ser feito, né? Vou deixar todos os pingos nos is. Tem um alerta aqui para você não ir por atalhos. Não pegue atalho, faça o caminho que precisa ser caminhado. Cuidado com atalhos, cuidado com querer pegar um atalho para chegar mais rápido ou para ter um resultado mais rápido. O tarô diz aqui para você ir pelo caminho que é o correto, que você sente com seu coração que é o caminho correto. Não se deixe levar pela ansiedade. Ouça o seu espírito, ouça a sua voz interior. Se você sente alguma dúvida sobre qual o melhor caminho, porque ela vai dizer para você, ela vai dizer qual é o correto. E o correto nem sempre é o mais fácil, pode ser o caminho mais difícil. Você está lutando muito por isso, e eu sinto até mesmo que não é apenas um esforço interno em direção a isso que você quer, mas é um esforço em que você tem até mesmo que lidar com adversidades. É como se os outros não te apoiassem no que você quer. E você tem que manter esse foco, essa paciência, mesmo sem esse apoio externo. Isso se torna mais desafiador, mas é muito importante que você mantenha o seu foco, mantenha a sua persistência, mesmo quando você sente que não tem necessariamente alguém apoiando você.
mesmo quando você sente que não acreditam em você ou no seu potencial. Busque a sabedoria interior ou de um mestre ou uma figura espiritualizada que você admire, que você tenha respeito, que você confie em momentos de dúvida. Pode ser que você se sinta, em alguns momentos, um pouco cansado, querendo resultado. Isso te deixa ansioso porque você está lutando. Ainda tem pessoas que não acreditam em você e você tem que continuar. Então, se você sentir que essa força, você não está conseguindo acessar essa força dentro de você, então busque ela fora, busque em alguém espiritualizado, de confiança. Não é qualquer pessoa, alguém de confiança, alguém que você saiba que vai te trazer uma palavra sábia, né? Não alguém que vai só te manipular ou querer tirar algo de você, mas alguém que vai doar a sabedoria dela para você de graça, sem pedir nada em troca, e você vai sentir que aquela é uma sabedoria que faz sentido para você. Em momentos que você se sentir mais frágil, sozinho. Aqui, olha, tem pessoas ao seu redor. Tem influências ao seu redor que te fazem desfocar, que estão te fazendo desfocar do seu objetivo. Essa mensagem está dizendo para você ficar atento caso você esteja se deixando levar por outras pessoas ou por influências externas que te levam a uma certa ansiedade de ter as coisas, de querer fazer, de querer possuir bens, de querer ter um certo status social, de querer sentir um prazer momentâneo. Sabe, eu vejo aqui, às vezes você quer ficar em casa estudando e aí começam a mandar mensagens te chamando para ir para uma festa ou para um bar ou até para usar alguma substância. Eu vejo aqui influências externas querendo te tirar desse caminho, do seu foco. E aqui essa luta ficou muito claro que você está num momento onde não só às vezes não tem o apoio externo de pessoas ou um entorno que te apoie, que acredite, mas às vezes você tem o oposto. Pessoas que tentam te influenciar para o outro lado, para se distanciar do seu foco, desfocar do seu trabalho ou do seu estudo, de algo que você está construindo que é importante para o seu futuro, da sua espiritualidade. Como se fosse influências te agarrando e te levando assim, ó, para a sombra, para os desejos carnais, para os prazeres momentâneos, para a futilidade. É preciso muita atenção nisso. Você está com o foco certo, mas existe todo um contexto ao seu redor que você precisa estar atento. Olha, o fundo do deck traz o arcano 8, a força, arcano maior, falando de autocontrole, falando de domínio dos impulsos, domínio dos seus instintos. Eu vejo aqui que pode ser, realmente é como se fosse um seu
o seu ponto de fragilidade, uma vulnerabilidade que você tem. Porque você tem um foco, você quer construir, você quer se dedicar, você quer crescer, tá nessa intenção e até fazendo isso, mas externamente é como se tivesse uma maré querendo te levar para trás. E se você não exercer esse autocontrole sobre os seus impulsos, esse autodomínio para poder dizer não, às vezes dizer não para um prazer, dizer não para uma pessoa que só te oferece prazer, mas que não vai ter nenhuma construção ali a partir daquele encontro, a partir daquele momento, você vai acabar se desviando disso que é muito importante. Então a força vem falar dessa força de vontade interior. É a sua vontade, tá? É onde está a sua vontade. Em construir algo sólido para o seu futuro. Ou em se perder nas distrações, nas futilidades, nos prazeres efêmeros. É isso. Agora, vamos para o nosso segundo deck. Se você escolheu a energia desse deck, vamos começar com a sua leitura e entender qual mensagem o Tarô Zen de Osho reserva para você nesse momento. Mentaliza a tua vida, as tuas questões, as tuas dúvidas. Você está num momento de mudança. Uma mudança muito grande está acontecendo. Sua vida deu um giro de 360 graus. E toda a sua estrutura, e aí a gente está falando até de uma estrutura interna e externa. Algo mudou dentro e algo mudou fora. E agora você está lidando com isso. Você está diante disso. E você está atravessando esse momento. Uma mudança que te coloca de frente com o desconhecido. Olha, eu vejo aqui que é uma mudança que é como se antes você tivesse lidado com uma escassez muito forte e agora isso se encerra. É como se pela primeira vez você estivesse acessando na sua vida algo que você não tinha oportunidade até então, que para você era inacessível, era limitado, era além da sua realidade e agora se torna a sua realidade. É você adquirindo uma nova liberdade de consciência, mas que se reflete também na sua vida prática. Você acessando coisas que antes ou você não podia ou você não se permitia. Você se dando mais liberdade. Se dando mais liberdade de viver, de experimentar, até de se presentear, se permitir estar em certos lugares, se permitir acessar certas experiências que antes você não conseguia ou não podia.
É como se a escassez tivesse acabado para você. Você finalmente sente uma abundância. Você finalmente sentindo que você pode, que é possível. E isso me veio agora. É como se antes você não achasse que algo é possível e agora você sente que é. Então essa mudança é uma virada na sua mentalidade também. Algo se torna possível para você. O seu leque de possibilidades se abrindo aqui. E deixando você mais aberto e mais receptivo para a vida. Que está nos caminhos, que está nos teus caminhos. Que direção você está tomando? Comparação. É como se você ainda tivesse com os pés nos dois mundos. É tudo tão novo para você. É tudo tão fresco, tá tudo tão, sabe? Tão diferente que você ainda se pergunta, nossa, sabe, como eu vivi até agora, sabe? Eu vivi assim até agora, eu pensava assim, eu acreditava nisso e agora tudo mudou. É como você incrédulo até com a própria mudança, sem acreditar que você tá vendo as coisas tão diferente e que ao mesmo tempo a vida tá te trazendo coisas tão diferentes. É quase como se você pudesse ser palpável que antes você sentia como se você não pudesse ter algo, como se não fosse do seu merecimento e agora você percebe que sim, que é. E aí naturalmente você olha esses dois cenários e compara esses dois cenários e percebe o quão é diferente olhar para a vida dessa ótica e o quão diferente a vida fica quando você percebe dessa maneira, quando você se percebe merecedor, quando você se percebe mais livre, acessando boas experiências, encontrando com pessoas importantes, especiais. É uma mudança que realmente até te deixa um pouco, ao mesmo tempo, chocado e comovido sobre a natureza dessa mudança. Qual o potencial de realização? Nossa, olha só que linda essa carta. É muito raro essa carta cair. É uma carta maravilhosa, a fonte. O potencial de realização que vocês estão nesse momento é justamente a conexão direta com a fonte de abundância divina. É como se antes dessa mudança você se sentia desgarrado, você se sentia até desamparado pela vida. E agora não, agora, sabe, você se sente pertencente, você sente que tá no colo de algo invisível, que esse invisível te ampara, que esse invisível, ele te cuida. E que ele vai dar tudo o que você precisa, que nada vai te faltar. Tem um grande potencial para você acessar isso cada vez mais, que nada vai te faltar. E que você tá totalmente amparado e totalmente acolhido, né, pela luz divina superior. É uma grande virada para você que escolheu esse deck.
essa postura, a sua postura de integração. Você está conectado, finalmente se conectando aqui. Está muito próximo disso, de você se conectar com até mesmo o seu eu superior. A luz que te faz, que te habita, que a sua postura é de integração. Você começa a se integrar, entender que você e a vida é uma coisa só. Que você e os outros são uma coisa só. E que tudo caminha como deve caminhar. É você aceitando mais as coisas como são, valorizando mais as experiências, valorizando mais você mesmo, você sentindo mais amor incondicional por você mesmo e pelos outros, e acessando uma plenitude maior. Essa mudança foi muito importante para você. Pode ser até que tenha ficado algo para trás, que na época você talvez tenha até sofrido, mas agora essa mudança criou um terreno para uma expansão mesmo da sua consciência, que se reflete na sua vida. Um momento muito bonito, muito bonito. Você está integrado com a vida, com as forças superiores, em contato direto. Olha só, as influências externas, o florescimento. É um momento muito propício para você canalizar essa energia, essa integração que você começa a acessar e jogar ela para a sua vida material, para sua casa, para o seu lar, para as pessoas ao seu redor, para qualquer coisa que você tenha criado, que você trabalhe, que você coloque sua energia. Quanto mais amor você colocar nisso, mais a sua energia vai fluir, né? A sua vibração vai aumentar. E é muito positivo essa energia que tá chegando aqui, tá? Para você, aproveita muito. É uma mudança muito boa. Porque não é uma mudança só no plano material, você acessou uma mudança de consciência. Sua consciência tá diferente e isso tá te fazendo acessar uma vida diferente também. No fundo do deck, a moralidade. Talvez em algum momento a sua consciência, ela tenha sido, eu vejo isso um pouco no passado, não no presente e no futuro, mas é como se sua consciência ela tivesse sido em algum momento muito julgadora. Você julgava muito, não só as situações, mas você mesmo, você mesma também. Sem nem perceber, você estava se julgando. E essa mudança, de alguma forma, facilitou para você sair desse modus operandi, para você sair desse modo de autocrítica compulsiva. E pode ser que aqui no fundo do deck veio, então pode ser que isso volte, que em algum momento a sua autocrítica, a sua cabeça, a sua mente comece a fazer julgamentos sobre você mesmo, sobre as situações e sobre os outros. Então, coloque atenção nisso, porque esses julgamentos, essa autocrítica muito excessiva, ela pode bloquear essa energia linda aqui, dessa consciência, porque é o oposto. Né? O julgamento crítico, a autocrítica excessiva é o oposto do amor incondicional e da aceitação. É negar as coisas, é não aceitar. Né? Autocrítica é isso, é quando eu não aceito. Tudo bem que às vezes a gente pensa, mas isso não é bom, mas esse comportamento não é bom, isso não é bom. Mas tudo gera um aprendizado, então, em vez de ser autocrítico, pergunte, né? O que significa eu pensar isso? Se eu cometi um erro, o que eu posso aprender com o erro que eu cometi?
Então, quanto menos você, né, tiver essa autocrítica, mais ancorado nessa energia divina, nessa fonte, mais fácil vai ser o florescimento, você colocar energia e amor nas suas coisas, nas coisas que você está desenvolvendo. Mais integrado você vai estar com a vida. Essa é a sua mensagem para você que escolheu esse deck. E agora vamos para o último e terceiro deck, para quem escolheu o oráculo do arcanjo Metatron. Que Metatron possa trazer a mensagem que o seu coração precisa ouvir nesse momento, para você que escolheu esse deck. Mentaliza teu momento, as tuas questões. Você chega aqui muito preocupado com os seus vínculos. Os vínculos que você tem com as pessoas, a forma com que você se conecta com as pessoas, a forma com que você nutre essas conexões. É como se você olhasse e começasse a se perguntar: qual é o seu papel nesses vínculos? Como você age? É como eu sou quando me relaciono. E aqui não estamos falando isoladamente de relações afetivas, tá bom? Aqui é relações de uma maneira geral. Pode ser com colegas de trabalho, com amigos, até mesmo com familiares. Porque as relações, elas têm naturezas diferentes, mas elas guardam uma certa similaridade. Se você meditar um pouco, você vai perceber que você tem um modo de se relacionar que se repete, mesmo em relações diferentes. E é essa energia que a gente está olhando agora. Esse seu modo de se relacionar, a forma com que você se vincula. A atenção que você dá. A forma que você nutre o outro e que você se permite se nutrir do outro. E esse balanço, porque é uma dança. É uma dança. Como é que você dança essa dança nas relações? Qual é o ritmo do seu passo? Vamos ver aqui. Eu sinto que talvez eu estou falando com alguém que pode encontrar algum desafio no sentido da entrega nas relações. É como se houvesse alguma dificuldade para você em se vincular aos outros. É como se mesmo quando você tem um desejo ou você tem uma vontade, houvesse um muro que é difícil para você atravessar, que te deixa inseguro. As relações, elas são portais de autoconhecimento. É através do vínculo que a gente estabelece com os outros que a gente percebe mais claramente a nós mesmos, é através do olhar do outro. Eu vejo aqui que para você seja difícil se colocar nesse local, seja difícil para você ser visto.
pode ser que seja difícil para você que o outro veja você em totalidade, nas suas partes boas, mas também nas suas falhas. É como se estar vinculado a alguém te fragilizasse, te tornasse mais vulnerável. E você talvez evite isso, para não estar vulnerável, para não ter que se implicar, para não se machucar, para não se decepcionar. E aí você se priva. É como se você estivesse evitando convites, você está evitando pessoas, evitando até mesmo a família, evitando até amigos, talvez sem perceber, sem nem perceber o porquê. Eu vejo aqui que essa reclusão, de certa maneira, essa reclusão tá te fazendo, é como eu disse, né? Você tá questionando você nas relações, mas ao mesmo tempo evitando um pouco as relações. Como você se perguntando, olhando pra você, o que que significa, o que que eu quero, o que que eu não quero, o porquê é tão difícil. Mas aqui, o arcanjo Metatron sugere que existe algo transcendental que influencia esse teu aspecto. Pode ser algo que não é dessa vida, alguma marca que ficou em você, algum eco de uma vivência que você nem se lembra, que hoje ecoa em você como essa reticência, como esse sentimento de não vale a pena, como se fosse só um desgaste. Arcanjo pede que você avalie o que realmente você tem medo. O que você está evitando ao evitar esses vínculos? O que você está protegendo em você? Siga o fluxo. Continue remando. Por mais que seja um desafio, tem algo importante aqui que o oráculo traz, que pode ajudar. Não sinta que a sua reticência é um impedimento. Ou seja, evite se cobrar muito duramente. Nem para um lado nem de outro. Nem
se jogar para algo que você se sente ainda inseguro. Nem se cobre ao ponto de você querer fazer isso. E nem se cobre por você ficar reticente, mas simplesmente, mesmo com o medo, mesmo com alguma insegurança, continue aos pouquinhos, no seu tempo, da sua forma, se aproximando dos vínculos que são importantes para você, apenas os que são importantes. Aqueles que você entende que não são nutritivos, que são tóxicos, não é desses que estou falando. Estou falando dos vínculos que nutrem a você e ao outro. Pode ser que às vezes sejam poucos, mas é nesses que você deve investir, dentro das suas possibilidades. E aos poucos, você vai ir limpando esse caminho em direção ao aprofundamento dessa conexão e desses vínculos com os outros. Não precisa de força, de sofrimento ou de muito esforço. Apenas fluir naturalmente. Metatron trouxe para sua mesa a ponte arco-íris para te dizer que as pontes estão sempre abertas. Todo o caminho que você deseje está sempre aberto para que você o experiencie, o vivencie. E esse caminho, ele guarda o desconhecido. Às vezes temos medo do desconhecido, mas é no desconhecido que também mora o maravilhoso. No desconhecido mora as novas experiências, aquilo que vai nos surpreender, as possibilidades de nos curar. Caminhar por um arco-íris é não saber aonde se vai chegar, mas querer andar e apreciar a beleza desse caminho. Então caminhe por esses vínculos, aproveitando a cada momento o que eles oferecem e entendendo o que eles despertam em você. Assim você pode se curar desse receio, desses ecos que te fazem querer recuar, que te fazem querer não se vincular, não se conectar emocionalmente. É um momento de abertura para você. Comunique-se, fale e se faça ser ouvido. Aqui nós temos uma comunicação trancada. É como se quando o outro tenta falar com você, você não ouve, ou você se cala e evita que o outro te ouça, ou você fala e sente que o outro não te compreende.
Pode ser que o desafio no seu vínculo esteja no campo da comunicação. Comunique com o coração. Arcanjo diz, através dessa abertura, que a mente dificulta a comunicação. Que o que a gente realmente precisa dizer e precisa que o outro ouça sempre está no coração. E uma comunicação sincera que vem do coração, ela será recebida mais facilmente, ela será ouvida mais integralmente. Então, comunique-se através do seu coração, para que você possa ser ouvido. O fundo do deck é a árvore da vida. Viaje. Não fica só na porta olhando as pessoas passando, o tempo passando, as experiências indo. Que desperdício. A vida é uma grande viagem viva. A escolha mais certa que um vivente pode fazer é viver. Não existe erro em viver. Mesmo que haja alguma decepção, mesmo que haja algum sofrimento, mesmo que haja algum tropeço, depois a gente encontra um novo sentido para essa decepção, para esse tropeço. Mas viver é o seu direito. É o seu direito de nascença. Então se permita viver esses vínculos. Permita que o outro saiba o que se passa no seu coração. Atravesse as pontes das relações com confiança e com abertura. Para que essa clausura não se petrifique nessa sua vivência terrena. Essa mensagem que o oráculo do Arcanjo Metatron trouxe para você que escolheu esse deck. Para você que chegou até aqui e assistiu as mensagens do tarô e do oráculo, eu desejo sucesso. Que Deus Pai Todo-Poderoso ilumine e acompanhe. Que a luz divina desça sobre você. E até o próximo vídeo.